Saudações a todos, mais um ano que se inicia, vamos lá nos fortalecendo na confiança, nas buscas tão importantes a cada momento das nossas vidas e neste mergulho, nessas reflexões para que consigamos verdadeiramente construir um ano de renovação, de esperanças, porque esperar não é ficar aguardando, né? Somos nós que vamos construindo os nossos dias mais valorosos, mais produtivos, com mais confiança, com mais fé, resultante de uma entrega, né? E para isso é muito importante que busquemos as reflexões, para que, a partir das reflexões, se operem verdadeiramente as mudanças, as transformações. E buscando, logo no início do Livro dos Espíritos, que é o marco, né, que é o início do Espiritismo, quando Kardec edita o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, logo de início, ele muito preocupado, ele já em nos esclarecer e pontuar todos os pontos ali necessários à compreensão da obra, ele coloca as razões pelas quais ele criou o termo espiritismo e espírita, né? Então ele vai explicando que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo são os espíritas, ou, se quiserem, coloca ele, né, os espiritistas. E mesmo sendo espírita, ou melhor, sabendo, né? Então, mesmo que nós sejamos espíritas, nos reconheçamos espíritas, nos reconheçamos adeptos dessa doutrina, nós temos que compreender a colocação que ele faz, porque nem todos espíritas, né, que sabem da existência dos espíritos, da relação que há entre os planos, não é suficiente. Não basta saber da existência dos espíritos, não basta saber da relação que existe entre os planos, né? O Consolador, ele veio justamente descortinar essa verdade, essa realidade, mas tão somente isso não é o suficiente para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Então, por isso que logo de início, Kardec, logo no início ali no prefácio, na introdução do livro, né, na verdade, ele explica o porquê de ter criado esse termo espiritismo, né, o termo espírita. Por quê? Porque muitos que acreditam, ou seja, quem quer que acredite que exista alguma coisa além de si mesmo, além da matéria, é espiritualista. Claro, é espiritualista, mas não se segue disso, diz Kardec, que creia na existência dos espíritos ou os seres, esses seres com os quais nós nos comunicamos, né? Que se creia na existência dos espíritos e nas comunicações com esses seres do mundo invisível, dessa relação do mundo invisível para a grande maioria, né? Com o mundo visível, com o mundo palpável aqui da matéria, né? Em que vivemos enquanto encarnados. Então, ser espiritualista não se depreende que é espírita, né? Espiritualista é diferente de espiritismo, por isso que a doutrina espírita, por isso que ele criou esses dois termos para que não fiquem dúvidas, né?
E nesse mergulho, então, que nós vamos tentar fazer nesse início de ano, que é muito bom esse período logo de início, que as reflexões se aprofundem para que se tornem um hábito em nossas vidas, um hábito salutar, nós vamos buscar no livro Nosso Lar, que foi o primeiro livro que veio através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, da série de André Luiz, os livros importantíssimos para o conhecimento da doutrina, que traz detalhes, né, aclara muitos pontos das obras básicas, nos trazendo experiências diversas. E vamos lá então buscar em 1943, quando Emmanuel coloca no prefácio, há 2 prefácios, de Emmanuel e de André Luiz. Logo no de Emmanuel, ele vai nos colocar as razões pelas quais ele solicitou ao espírito André Luiz para trazer as suas experiências. Então, Emmanuel chama de novo amigo. Os prefácios em geral apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas de nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou, igualmente, cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Vejam os cuidados que nós temos que ter para não ferir ali a condição de cada um, né? Despejando muitas coisas que já vamos ali compreendendo, assimilando, sem dar o devido tempo a cada um para o entendimento necessário, né? Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Entretanto, de há muito, desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia, né? Então, é importante que já coloquemos que muitas pessoas, às vezes, presenteiam as demais pessoas, né? Aquelas que elas querem que comecem a compreender a doutrina com o primeiro livro, Nosso Lar, entendendo que, por ser o primeiro, seria o ideal para o principiante. Mas isso não é verdade, né? Quando esse livro veio em 43, ele veio já para o meio em que já havia muitos espíritas, né?
Muitos já conheciam ali a codificação, estudiosos, e havia já uma farta divulgação da doutrina, portanto, ele veio no momento certo. Mas nós temos que tomar o devido cuidado ao comentar com alguém a leitura deste livro como uma iniciação dos seus estudos na doutrina. Sempre as obras básicas é o ideal, né? Para que ela primeiro se inteire, para depois entender determinados detalhes e não achar simplesmente produto da fantasia de André Luiz, como muitos acharam. O senhor José Sintra Filho, fundador da casa, que nessa ocasião pertencia à Federação Espírita no estado de São Paulo, ele comentou que quando saiu o livro Nosso Lar, ele caiu na federação como uma bomba, porque muitos tiveram dificuldades em assimilar. O tempo foi auxiliando no entendimento das colocações de André Luiz, né? E é isso que Emmanuel está colocando aqui, né? Certamente, repetindo, certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade e da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos, deste modo, qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Neste campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Então, fiquemos muito atentos agora ao sábio conselho de Emmanuel. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez no serviço do bem. Uma parada aqui para refletirmos, né? Se estamos desejosos dessas mudanças, né? Se estamos desejosos que essa caminhada se faça, né? Que caminhemos a passos mais firmes para as conquistas que desejamos, é importante que entendamos como lidar com tudo isso que temos em mãos, como lidar com o momento que vivemos, né? Nós, nos reportando a nós, adeptos da doutrina, o que ele frisa aqui, que é indispensável, né? Não basta tudo aquilo que fazemos, né? Que ele cita aí vários pontos. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais. Porque se nós não percebermos os nossos valores, a nossa condição de reverter tantas coisas que ainda insistimos em fazer, na busca realmente de mudanças, de novos hábitos, né? De não fazermos sempre as mesmas coisas, buscarmos caminhar de uma forma mais segura nesse caminho estreito, mas que temos as condições de caminhar vigilantes por este caminho, ascendendo, né? Ascendendo de que forma? Percebendo os nossos potenciais.
porque muitas vezes não percebemos. E é preciso que eles sejam trabalhados. Quantos talentos adormecidos e enferrujados não temos? Porque não estamos atentos a nós mesmos, não mergulhamos em nós mesmos. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Nós não aprendemos sempre que, não ouvimos essa colocação, né? Que aprendemos no livro da natureza. O que é o livro da natureza? É a vida humana, é a luta humana, é estarmos aqui no palco da vida. Então é escrevendo a cada dia essas páginas que nós estamos escrevendo sobre as nossas vidas e lendo, né? Lendo no grande livro que temos, que é esse palco de experiências que a vida nos proporciona nesse laboratório, né? É que vamos construindo o nosso caminho. Então, repetindo, o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Então, estamos temporariamente encarnados. Aluno de escola benemérita. Nessa escola benemérita, que é esse planeta abençoado que Jesus co-criou para nós, preparou para nós, nós temos todas as condições de frequentarmos esta escola e alcançarmos os resultados. Onde precisa aprender, continua Emmanuel, a elevar-se. Esse é o objetivo, aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. A luta humana. Nós não temos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos? Né? Porque são os desafios que nos ajudam. E ele continua. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Vamos ver novamente. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado. Então, sempre a forma correta, a forma respeitosa, né, desse lidar com a comunicação com o invisível. E é um movimento, então, em função restauradora do cristianismo. O Consolador veio justamente restaurar o cristianismo puro, dos primeiros tempos, que foi aos poucos sendo ali modificado. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que se submeteu o próprio coração. Aliás, a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro d'Alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa
devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos em verdade do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. Muita gratidão a Deus nosso Pai, né? Que nos empenhemos nesse processo de introspecção, de reflexão, né? Para que verdadeiramente possamos construir um ano com muita sabedoria, muita leveza no sentido de não colocarmos dores, angústias desnecessárias em nossas vidas, produtos da nossa irreflexão. Que tenhamos então e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca, capítulo 13, Sem Pedras na Mão. Jesus, quando nos recomendou entregar os nossos julgamentos aos juízes, para que não venhamos a julgar erradamente uns aos outros, compreendia de certo que geralmente temos, digo isso de mim, determinado grau de periculosidade e que, em virtude disso, precisamos da misericórdia de todos. Chico Xavier, do livro A Terra e o Semeador, Entrevistas. Jesus, o espírito mais evoluído que pisou na Terra, afirmou categoricamente que veio entre nós para salvar o mundo e não para julgá-lo. Uma passagem de João 12:47. Sua missão não se voltou simplesmente a apontar nossas feridas. Cristo veio curá-las por meio do amor com que ele envolvia os pecadores e por intermédio das lições que deixou para que não voltássemos a cair na estrada do erro. Ele veio para salvar o mundo das consequências da nossa falta de amor, e a maneira que encontrou para realizar a sua missão foi a de nos amar até a morte e apontar o amor como o caminho da nossa própria salvação. Ninguém poderá dizer que não ama porque não foi amado. Jesus nos amou ontem, nos ama hoje e nos amará sempre. O Cristo amou a todos, mas teve especial cuidado com os pecadores. A palavra pecado deriva do latim peccatum, daí surgindo a expressão impecável, que no caso seria a qualidade da pessoa sem defeito ou falha. Afirmando que teria vindo para os pecadores e não para os impecáveis, Jesus elege estes últimos para que o auxiliem em sua missão junto à humanidade. E para os imperfeitos, ele não trouxe pedras, não trouxe ameaças do fogo do inferno. Antes, deu a eles a luz do esclarecimento e o calor do seu coração. Certa feita, indagaram aos discípulos de Jesus o motivo pelo qual ele comia com os cobradores de impostos e com as pessoas de má fama. Os cobradores de impostos eram pessoas malquistas pelo povo, porque se excediam na cobrança de tributos. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Está em Mateus 9, 12, 13. E ao chamar os equivocados a uma vida nova, Jesus não usava de crítica ou repreensão. Eu não me canso de lembrar o caso da mulher adúltera que todos queriam apedrejar. O mestre livrou-a da morte com a famosa frase que ficará registrada por toda a eternidade: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Uma passagem de João 8, 7. E nem mesmo Jesus, o único ali presente que poderia atirar, porque estava sem pecado, a censurou. Pois bem, não a condeno.
vai e não peques mais. Em João 8,11. Isso não quer dizer que Jesus aprovou o adultério. Ele quer a morte do pecado e não do pecador. O erro não é maior do que a pessoa que o comete. Isso estava muito claro para Jesus, embora não esteja muito claro para nós, cristãos, que continuamos a confundir o pecado com o pecador. Cristo tem uma estratégia diferente da nossa, pois ele acolhe o pecador enquanto nós o segregamos. Cristo abomina o pecado, mas ama o pecador. Nós rejeitamos o pecado e o pecador, embora curiosamente sejamos tão pecadores quanto aqueles que condenamos. Não é uma incoerência da nossa parte? Como disse Chico Xavier, todos nós temos certo grau de periculosidade, isto é, todos nós ainda percorremos a estrada do erro. Diante disso, com que direito iremos condenar aqueles que tropeçam nas mesmas pedras em que nós também tropeçamos? Jesus nos formula uma pergunta muito objetiva, cuja resposta, creio eu, ainda não demos porque não temos o que responder. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Em Mateus 7,3. Quem cuida muito da vida alheia está cuidando pouco da sua, o que é lamentável, porque há tanto trabalho interior a se realizar na busca do nosso aperfeiçoamento que não nos sobraria tempo para vigiar a conduta do próximo. Quem não cuida de si mesmo jamais conseguirá ter progresso na vida, pois seu mundo íntimo, onde todos os projetos de vida se iniciam e se sustentam, está repleto de traças e ervas daninhas. Conheço muitas pessoas felizes e prósperas. Procurei estudá-las para entender qual o segredo que tinham. Não foi difícil concluir que são pessoas tolerantes com os erros alheios, que não se fixam nos pontos negativos de pessoas e situações e buscam a prática do contentamento com aquilo que a vida lhes pode oferecer. Estas pessoas me fazem lembrar os ensinamentos de Paulo de Tarso. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito, em Cristo Jesus. Em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Lembra Chico Xavier que nós precisamos nos abster de julgar o próximo, já que nós precisamos da misericórdia de todos para os nossos equívocos. A nossa intolerância com os erros alheios pode apenas ser um disfarce tentando acobertar os nossos próprios enganos. Quem muito condena provavelmente carrega dentro de si algo de muito condenável. Na época de Jesus, os escribas e fariseus eram assim, implacáveis juízes do comportamento alheio, embora se apresentassem como rigorosos cumpridores dos preceitos religiosos. O Cristo não teve palavras brandas para eles. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Seria bom termos coragem. Essa passagem é em Mateus 23, 27 a 28. Seria bom termos coragem suficiente para enxergar a nossa podridão. Estou certo de que esta atitude interior, que demanda muita humildade, faria com que jogássemos fora todas as nossas pedras. Porque se estivermos com elas na mão, dificilmente conseguiremos tocar o coração de Jesus. Como erguer as mãos em súplicas ao céu, se elas estão cheias de pedras acusadoras? Como esperar pelas bênçãos de Jesus, se amaldiçoamos a vida do próximo com os nossos julgamentos? O Cristo nos diz que seremos julgados pela mesma medida que usarmos para julgar o próximo. Em Mateus 7, 2. Se a vida está sendo muito dura conosco, pode ser que nós estejamos sendo muito duros com os nossos semelhantes. Quando condenamos alguém, estamos lavrando uma sentença condenatória contra nós mesmos. Se Jesus tem um coração que perdoa e compreende,
Por que nosso coração não é capaz de fazer o mesmo? Esta é a proposta do Cristo: jogar fora as nossas pedras e olhar com humildade para a nossa própria periculosidade, como diz Chico Xavier. Sem pedras na mão, sem fogo na língua, nossa vida fica mais leve e mais próxima do amigo Jesus. Oração. Amado Jesus, recuei no tempo. Voltei 2000 anos e me vi entre aqueles homens bárbaros com pedras na mão, prestes a matar a mulher pecadora. Bem me lembro que eu o vi se aproximando e olhando com especial ternura para aquela jovem e inexperiente mulher. Confesso que não entendi seu olhar cândido e cheio de paz. Nós o desafiamos a dizer se nosso ato era contrário à lei de Moisés. E você nos deu uma resposta que até hoje está em minha consciência. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Mais de 2000 anos se passaram e eu ainda me vejo com pedras na mão, golpeando irmãos caídos a quem antes eu deveria socorrer com a minha compreensão e silêncio. Ah, mestre, como estas pedras me pesam na alma. Por que ainda as carrego? Será porque também me sinto em erro? Será que estou tentando disfarçar a minha própria podridão? Será que o ato de julgar o outro que se equivoca não seria uma estratégia inconsciente que utilizo para desviar a atenção dos meus próprios equívocos? Ajuda-me, Jesus, a tirar a cegueira dos meus olhos, para que eu consiga enxergar as minhas próprias mazelas, às quais você jamais fez referência. Eu bem que merecia ser também apedrejado, mas você mandou todos os meus acusadores embora, para que doravante eu também não me apresente diante de ninguém para acusar e jogar pedras. Assim seja. Vamos para o capítulo 14, recomeçar. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma passagem de Jesus em João 3:3. Este pensamento surge de um diálogo de Jesus, que Jesus manteve com um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. O Evangelho não registra qual teria sido a pergunta formulada por Nicodemos e que levou Jesus a proferir a resposta que acima transcrevemos. Mas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos abre as cortinas do tempo para descrever qual foi a questão formulada por Nicodemos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. No livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, da Federação Espírita Brasileira, esse livro. E Jesus respondeu que ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Creio que esta preocupação de Nicodemos em conhecer o reino de Deus também deve ser a nossa, pois nenhum reinado da terra é capaz de suprir os anseios de paz e amor de que nossa alma tem necessidade. Por tal razão é que o apóstolo Paulo nos recomenda buscar as coisas do alto, em Colossenses 3:1-2, e não centrar a nossa vida exclusivamente na conquista dos valores materiais, sempre passageiros, e que cedo ou tarde haveremos de deixar na própria terra. Para não me esquecer disso, vez ou outra, costumo visitar algum cemitério. Olho bem para os túmulos, vejo as fotografias dos falecidos, as datas em que partiram desta vida, e imagino que um dia chegará também a minha vez de deixar esse plano de existência. Aqui deixarei todos os meus bens terrenos, meu cargo público, meus familiares e o possível destaque social que minhas tarefas de orador, escritor e radialista imerecidamente me proporcionaram. Todos os meus ficarão por aqui. Só irão comigo as conquistas que porventura tiver feito em meu próprio espírito, no campo da justiça, do amor e da caridade. O reino de Deus não é um lugar específico, mas um estado de espírito que se alcança quando vivemos segundo os propósitos que Deus traçou para nós. O reino de Deus não se alcança apenas depois da morte. É acessível a todos nós a partir do instante em que decidimos viver em consonância com a lei divina,
da qual o preceito supremo é amar o próximo como a si mesmo. Quando nos afastamos do amor, ficamos fora do reino, e isso implicará para nós a experiência da dor e do sofrimento. Um motorista que não respeita as leis de trânsito certamente se envolverá em muitos acidentes, os quais poderão inclusive lhe retirar a própria vida, assim como estará sujeito ao pagamento de multas pelas infrações praticadas e de indenizações pelos prejuízos causados a outrem. Da mesma forma, quando optamos por viver fora do reino de Deus, isso é, quando deliberadamente agimos contrariamente àquilo que Deus deseja para nós, fatalmente mergulharemos em problemas dos mais variados, pagando a multa do sofrimento e a indenização da infelicidade. Como pertencia ao grupo dos fariseus, Nicodemos era um homem de profundo conhecimento das práticas religiosas, porém ainda estava em busca do reino divino, o que nos permite concluir que ele, apesar de todo o conhecimento que possuía da lei divina, ainda não se apossara do reino, e isso certamente ocorria porque lhe faltava a vivência das leis de Deus, que ainda estavam apenas no campo das suas especulações intelectuais. Creio que todos nós somos um tanto parecidos com Nicodemos, pois se ainda não ingressamos no reino de Deus, não é por falta de conhecimento das leis espirituais, nem mesmo às vezes nos falta a prática de ritos religiosos nos templos de nossa fé. O que nos falta é viver a lei divina no âmbito dos nossos interesses pessoais e nos ensinamentos que nos cercam. Nem mesmo Jesus afirmou ter vindo para destruir a lei de Moisés ou dos profetas. Ao contrário, ele declarou que veio para dar-lhes cumprimento. Em Mateus 5:17. Jesus de Nazaré foi o profeta, diferente de todos os demais, pois ele viveu tudo aquilo que os outros ensinaram. Respondendo à indagação de Nicodemos sobre o que deveria fazer para entrar no reino dos céus, Jesus afirma que era preciso ao homem nascer de novo. Do ponto de vista biológico, é impossível ao homem nascer de novo na mesma existência. O próprio Nicodemos, tentando entender a resposta de Jesus, afirma que era impossível ao homem velho voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez. Isso nos leva a concluir que Jesus não falava de um nascer de novo do ponto de vista biológico, mas sim de um renascimento emocional e espiritual que nós devemos realizar como condição para entrar na posse do reino divino. Está implícito no ensinamento do Mestre que esse ingresso no reino se faz de forma paulatina, progressiva, pois depende de um processo de nascer, morrer e nascer outra vez. A primeira parte desse processo é de ordem emocional e se estabelece na própria existência física. Precisamos deixar morrer em nós todos os sentimentos negativos que estejam atravancando o nosso progresso. Mágoas, ódios, culpas, ressentimentos e traumas precisam ser excluídos de uma vez por todas de nossos painéis psíquicos, pois, do contrário, convertem-se em verdadeiros fantasmas que nos assombram e impedem nosso ingresso no reino da felicidade, cujas portas se abrem com as chaves do perdão e do amor. Viver com estes estados negativos da alma é negar o amor a si mesmo, e assim passaremos a viver no inferno que nós mesmos criamos. Acomodar-se nas experiências infelizes do passado gera estagnação e dor, porquanto somente a vida desfrutada no aqui e agora é capaz de nos propiciar uma vida feliz e saudável. Precisamos aprender a nascer de novo, a cada dia, deixando para trás o que nos machucou e construindo no novo dia experiências felizes, como se a nossa vida estivesse nascendo naquele momento e nos fosse possível começar tudo de novo. É mais do que certo, porém, que o processo de ingresso no reino de Deus se assemelha a um certame com sucessivas etapas. É uma longa caminhada de ascensão, que não se faz da noite para o dia, embora não devamos utilizar esse argumento para viver passivamente, sem o esforço da nossa iluminação. Jesus já estava na posse do reino celeste quando afirmou: "Eu e o Pai somos um", em João 10:30. Isso quer dizer que Jesus era um iluminado porque se identificava perfeitamente com a vontade de Deus. Por isso, ele nos ensina na oração do Pai Nosso
a pedir que seja feita a vontade de Deus em nossa vida, o que nos permite concluir que ainda resistimos a executar o plano que Deus tem para nós. Pois na maioria das vezes queremos apenas fazer o que é da nossa vontade, a qual nem sempre coincide com a vontade do Pai. E quando os nossos desejos falam mais alto do que os desejos que Deus tem em relação a nós, o que ocorre quando o egoísmo grita mais alto do que a voz serena do amor, entramos em rota de colisão com a felicidade que tanto almejamos, que somente pode ser alcançada dentro do perímetro comportamental que Deus traçou para os seus filhos. Mas como Deus é o Pai amoroso que jamais desiste de nós, nos concederá tantas experiências quantas forem necessárias para que possamos nascer de novo, até ingressarmos definitivamente em seu reino divino. E mesmo que tenhamos desperdiçado uma vida inteira em equívocos de toda ordem, haveremos de nascer de novo, em outros corpos, pelas portas da reencarnação. É o renascimento espiritual. Vale dizer, é o nosso espírito renascendo em uma nova vida com outro corpo físico, com a oportunidade de refazer escolhas agora pautadas nos códigos divinos. A reencarnação é a prova de que Deus sempre nos perdoa dos enganos cometidos, pois nos propicia novas oportunidades de renascer em uma nova vida para refazer a experiência mal-sucedida. Hoje estamos nessa nova vida e a prova disso é que Deus apagou de nossa mente as lembranças infelizes das existências passadas, para que tudo em nós se renove em atitudes de paz, amor e alegria. Jesus nos trouxe as ferramentas dessa transformação. Cabe a nós agora fazer o parto do nosso renascimento.